Olá, boa noite a todos e todas. Ainda está começaremos em breve aqui no YouTube. Vamos ver. Que isso? Tem um delayzinho, tem um delay. Pular o anúncio. Já pode, Solange, já está no ar. No ar? Olá! Já. Boa noite a todos e todas e todes. Boa noite, comunidade da Unileia, nossos queridos estudantes, professores, coordenadores. Boa noite aos convidados, porque nós fazemos esses eventos no YouTube justamente para que estejam abertos à comunidade em geral, para que todos possam participar e aproveitar esses momentos em que a comunidade acadêmica para compartilhar suas reflexões sobre temas da atualidade de muita relevância. As semanas acadêmicas são organizadas sempre a partir de temáticas que têm a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é a agenda da ONU até 2030. Nós temos trabalhado com esses objetivos ao longo das últimas semanas acadêmicas e todos eles são muito relevantes para a vida em sociedade na atualidade. Nós estamos em busca, aqui na Unileia, ao longo dessas 2 semanas. Semana passada foi a Semana Acadêmica da Educação, da área de educação, e essa semana nós temos a 9ª Semana Acadêmica da área de Gestão e Tecnologia da Informação, né, os cursos todos da área de Gestão e Negócios, Segurança e Tecnologia da Informação. Mas são convidados para ambas as semanas alunos de todos os cursos, de todas as áreas, porque nós acreditamos numa educação não só inclusiva, mas interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. E esses nossos encontros têm por objetivo olhar diversos temas sob óticas diferentes, trazendo para esses momentos reflexões. Nós não temos o objetivo de ditar verdades absolutas e taxativas, exceto aquelas que constam da Constituição brasileira e das leis brasileiras. No entanto, buscamos não só um olhar jurídico, mas um olhar que leve em conta o social, o antropológico, o geográfico, o histórico, as lógicas da gestão, as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, ao fim de tantas conversas, né, nós temos a certeza de que estaremos todos transformados, porque justamente essa troca é que faz com que possamos crescer na diversidade. E a diversidade que nos caracteriza como humanos é essencial para o nosso reconhecimento como sociedade. Somos diversos, somos complementares, somos humanos e buscamos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais cidadã. Para tanto, precisamos lidar com questões da realidade. No caso específico da conversa de hoje, nós vamos tratar de racismo, de educação antirracista, de
misoginia e machismo, de proteção às mulheres, pontuando duas situações nas quais, infelizmente, o Brasil vem sendo campeão de forma muito negativa, tanto no enfrentamento ao racismo, quanto no enfrentamento à misoginia. Nós somos, infelizmente, sempre ranqueados nos primeiros lugares em violência contra a mulher, em feminicídios, né, em racismo. Então, as empresas estão refletindo sobre a melhor maneira de lidar com isso, até porque a pauta hoje é muito exigente no sentido das empresas que têm ação em bolsa, para que tenham ações inclusivas. Todas as grandes empresas têm que fazer isso, práticas de ESG, né? Então, é um tema que, para quem está agora cursando a área de gestão e negócios, é essencial conhecer. Também na área de tecnologias da informação, isso é fundamental, porque, infelizmente, a violação aos direitos humanos por meio das redes sociais vem se avolumando e precisamos de defesa, né? Ontem essa é uma matéria muito importante na Folha de São Paulo, falando justamente sobre os novos projetos para regulamentação das mídias sociais. Então, os temas são todos muito atuais. Na área de segurança nem se fala, né? Alguns dos exemplos que vocês verão hoje aqui na palestra tratam da área de segurança pública no Brasil. Então, sem mais delongas, depois de dar boas-vindas a todos, eu quero, então, apresentar para os que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a professora Edna Raquel Hogmann, que é professora da Unileia, que criou a disciplina Fundamentos de Direito. Todos vocês aqui que são dessas áreas cursaram, que está agora refazendo a disciplina e atualizando a de Direitos Humanos e que vem lecionando nos nossos cursos. A professora Edna Raquel Hogmann é também decana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é professora graduada, mestre, doutora em Direito, pós-doutora em Direito, e com uma atuação muito forte na área de direitos humanos, que coordena um grupo de pesquisa, CNPq, eu tenho a honra de participar, do qual tenho a honra de participar. Então, professora Edna Raquel, seja muito bem-vinda a esse nosso momento aqui, e vou aqui ter o maior prazer em ouvi-la partilhar conosco muito dos seus conhecimentos. Com você, Raquel. Boa noite. Antes de começar, evidentemente, dou boa noite a todos e agradeço profundamente a professora Solange Ferreira de Moura, que é a nossa diretora, e também a professora Úrsula Pinto Lopes de Farias, nossa coordenadora fantástica de iniciação científica e de pesquisa. Antes de eu começar, eu gostaria de rapidamente passar a palavra para a professora Úrsula, para que ela dê para vocês uns recadinhos muito importantes. Então, fiquem espertos, porque agora ela vai falar com vocês, avisar uns avisos. Por favor, professora Úrsula. Obrigada, professora Raquel. Vou avisar os avisos, vou ser super rápida. Que a professora Solange aqui pulou, né? Vai em frente, vai, querida. Me empolgou, né? Mas me empolguei, porque eu sou muito fã da Raquel. E aí, já percebi. A minha querida Úrsula, que organiza essas semanas maravilhosas, coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa. Por favor, Úrsula, oriente aqui a organização. Bom, eu vou ser bem rápida, para a gente poder ter bastante tempo para ouvir a professora Raquel, que vocês possam interagir, perguntar, é o seguinte: os nossos certificados, né? Quando estiver faltando 20 minutos para encerrar a nossa palestra de hoje à noite, né? O link vai ser disponibilizado e fixado no chat.
Você só precisa se inscrever uma vez. Se não receber no momento da inscrição, veja se está na caixa de spam. Se não está na caixa de spam, mas você se inscreveu, aguarde até o dia 10, né, a próxima segunda-feira. Se você não receber até a próxima segunda-feira, aí sim você abre a ocorrência. Todos vão receber os certificados, mesmo que você não seja aluna ou aluno da Unileia, né? Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, também vai receber o certificado de participação, né? Então fiquem tranquilos e tranquilas, todos vão receber. Ah, eu não recebi o da semana passada, a orientação é a mesma, aguardar até o dia 10. É isso, gente, vou ficar aqui no chat do YouTube respondendo vocês, vou desligar meu áudio, minha câmera, passo a palavra à professora Raquel, então, o que ela tem a nos dizer. Obrigada. Muito bem, obrigada, professora Úrsula, professora Solange. Eu preparei uma breve sequência de slides para apresentar para vocês como uma base, como uma orientação para essa nossa noite de hoje. O título da nossa conversa, e é um bate-papo, é uma conversa entre nós, se chama Antirracismo e Ações contra a Discriminação de Gênero e Misoginia. Como a professora Solange Moura nos advertiu, essa temática é uma temática extremamente atual e, infelizmente, uma temática com a qual a nossa sociedade, em especial a sociedade brasileira, independente do estado da nossa federação, independente de qualquer estado, está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas nós precisamos entender direitinho como é que esse negócio de antirracismo, de discriminação de gênero e de misoginia. Então, eu trouxe algumas dicas, algumas observações para nós desenvolvermos, evidentemente, de uma maneira bem light, bem tranquila, e, na medida do possível, bem didática, para que a gente possa ter uma boa compreensão. Então, esses temas, tanto o antirracismo, contra as ações, contra a discriminação de gênero e a misoginia, são questões que são importantes, são necessárias, o enfrentamento para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. Vocês poderiam até dizer, peraí, mas nós, quem somos nós? Eu sou um só. Não, não, não. Nós precisamos, a partir da nossa compreensão, para que a gente possa fazer como aquele passarinho, né, que vai lá no lago, no biquinho, pega uma gotinha d'água, que é quanto cabe no biquinho dele, e ele joga lá no incêndio na floresta. Ele pode não apagar o fogo, mas ele está fazendo a parte dele. Então, a nossa parte, nós estamos fazendo aqui, agora, nesse momento. Conversando a respeito, falando e começando a falar sobre luta contra a discriminação de gênero, contra a misoginia, o antirracismo, no sentido da eliminação das desigualdades e da eliminação do tratamento injusto, seja em razão da cor da pele da pessoa, seja em razão do sexo ou do gênero. Então, isso inclui combater a violência, o assédio contra as mulheres também, promover a equidade de oportunidades para todos, e como a professora Solange fala, para todas, para todos e para todes. A mim me parece que o importante é promover a equidade de oportunidades, ou seja, o equilíbrio, equidade, equilíbrio de oportunidades para todas as pessoas, respeitando e garantindo seus direitos e, fundamentalmente, sua dignidade. Começamos a partir do racismo. E eu trouxe para vocês o racismo desde 3 perspectivas em que ele pode se manifestar. O racismo individual, que
se manifesta através das falas ofensivas, dos comportamentos contra o indivíduo no dia a dia, e prestem atenção, eu não estou falando só do comportamento daquela louca que pegou a correia do cachorro e bateu no entregador de comida, né? E ofendeu e mordeu a perna da outra menina, que era entregadora também de delivery, porque eram, entre outras coisas, porque eram pretos. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando, por exemplo, e vou dar um exemplo muito chato, gente, mas que acontece demais. Você está andando na rua, passa um preto do teu lado, você já puxa a sua bolsa instintivamente. Não tem nada de instintivamente. Isso é racismo. Isso é racismo. Me desculpe, mas é racismo. Outra perspectiva, o racismo institucional, quando existe a presença massiva de um determinado grupo em posições de poder, como, por exemplo, legislativo, judiciário, executivo, nas universidades e nas grandes corporações, e existe política racista. Política que beneficia ao branco, à branca, mas que deprecia o preto, a preta, o pardo, a parda. Então, em grupos, e pode ser não somente, veja bem, no judiciário, no executivo, mas também nas escolas, não só nas universidades, nas escolas básicas também. Eu vou dar para vocês um depoimento muito rápido. Eu, com a professora Solange Moura, numa outra instituição, nós desenvolvemos um projeto de extensão em relação à institucionalização de crianças, que antigamente chamava abrigamento. Aquelas crianças, não só porque são órfãos, não, então crianças que não têm condição de ficar com os pais, seja porque foram abandonadas, seja porque os pais são dependentes químicos ou frutos de violência doméstica, ou porque foram abusadas, elas são institucionalizadas. Ou porque são pobres, miseráveis. Excelente, né? Professora Solange, exatamente. A maioria dos que estavam abrigados eram por pobreza, por extrema pobreza. Isso mesmo, 38% das crianças que nós conhecemos nas instituições estavam lá por conta da miséria. Pois bem, eu fui num desses abrigos, numa dessas instituições de abrigamento, e tinha uma escola pública municipal na cidade de Duque de Caxias. Eu estou falando de Baixada Fluminense, interiorzão de Duque de Caxias. Do lado do abrigo, o abrigo se chamava a Casa do Caminho, não vou esquecer nunca. E tinha a escola municipal, onde as crianças lá da instituição estudavam. Pois bem, o que acontecia com aquelas crianças? Elas eram colocadas pela direção da escola. Elas eram colocadas num canto da sala. Então, as crianças da segunda série, por exemplo, que eram do abrigo, ficavam no canto. A da terceira série, também num canto. E eu questionei a diretora, falei, por que essas crianças estão aqui afastadas? Para que elas se sintam mais à vontade. Eu não preciso dizer para vocês que essas crianças eram crianças, 100% dessas crianças eram pretas. Pretas, pobres, já sofrendo um trauma danado, porque foram retiradas do seio familiar por uma série de questões e ainda estigmatizadas. Terrível isso. E nós vamos falar daqui a pouquinho, viu, professora Solange? Professora Solange, vamos fazer um bate-bola nós duas, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre interseccionalidade para mostrar como vários vetores interferem. Isso. Mas vamos lá, vamos falar do racismo estrutural, que está muito na moda, né? Todo mundo fala em racismo estrutural, virou modismo. O que é o racismo estrutural?
O racismo estrutural é quando a ordem jurídica, ou seja, o conjunto das leis que estão em vigor, a ordem política, as relações do poder que está em vigor e as relações econômicas, todas elas preservam privilégios brancos e criam condições de prosperidade apenas para um grupo. Quem vai trabalhar muito bem com isso, e eu recomendo a leitura, é o professor, ele é professor, e mais que ministro, ele é professor, o professor Silvio de Almeida, que é o nosso ministro dos Direitos Humanos, na sua obra fantástica, Racismo Estrutural, ele vai esclarecer que as instituições são racistas. Sabe por quê? Porque a sociedade é racista. É impossível uma sociedade ser racista e as suas instituições também não o serem, porque são reflexo das relações de poder que estão atuando na sociedade. Isso é o racismo estrutural. Muito complicado, muito complicado. Professora Solange, quer fazer alguma observação? Me ocorreu um dos exemplos que eu acho mais gritantes de racismo estrutural, tem a ver com as universidades. No Brasil, nós temos um paradoxo absurdo, que é o seguinte: a educação básica pública, né, concentra quase 90% dos estudantes do Brasil, enquanto que as elites, notadamente brancas, que a minha filha estudou num clássico, numa escola tradicional aqui do Rio de Janeiro, nunca teve nenhum colega negro ou professor negro. Bom, aí chega a hora, né, antigamente do vestibular, agora do Enem, e esses alunos brancos, né, da classe média, da elite, são muito bem preparados para conquistar as vagas das universidades públicas e gratuitas, de tal modo que toda a sociedade paga pela educação superior de sua elite. Pergunta a cor dessa elite. É branca, né? E aí surgiram as políticas de cotas, tardiamente no Brasil, muito atacadas, tanto cotas raciais quanto cotas para pretos e pardos, né? Muito atacadas. Somente com a política de cotas é que nós conseguimos ver pretos e pardos acessando, mas de forma bem minoritária, as universidades públicas brasileiras. O nome disso, queridos, é racismo estrutural. É um exemplo clássico, né? Então, vamos dar umas vaguinhas aqui para eles e tal. Ora, bolas, se a educação básica, pública, né, gratuita, atinge a maior parte dos brasileiros, lembrando que a maioria dos brasileiros são pretos e pardos, por que a gente não encontra esse reflexo nas universidades públicas, que são gratuitas, né? Que tem corpo docente, que tem sedes, Pois é, queridos, racismo estrutural. Só um exemplo. Perfeito, professora, perfeito, professora. E aí, a gente está falando em racismo estrutural, vamos falar da origem desse racismo, né? 350 anos de escravidão, o último país a libertar os escravos, né? O Brasil é o país que tem a maior população negra fora da África e tem a segunda maior população negra do mundo. Mas ainda assim as pessoas negras, pretas e pardas são as principais vítimas das desigualdades sociais, e a professora deu um exemplo somente, mas essas desigualdades vão desde as oportunidades de emprego até o acesso à educação e à saúde. Eu trouxe para vocês uma facsímile da Lei Áurea de 13 de maio de 88. Por que eu trouxe? Bom,
eu sou professora de História do Direito, lá na faculdade, na Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu mostro para os meus alunos de lá. Vejam, isso aqui é a Lei Áurea, tá? Dois parágrafozinhos. Como assim? Normalmente lei, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não, isso é a Lei Áurea. A Lei Áurea, em resumo, diz o seguinte: não tem mais escravidão do Brasil, revoguem-se as disposições em contrário, PT saudações. É uma lei que a gente chama de lacônica. As frases lacônicas são aquelas enxutas. Você está feliz, você me ama, você é feliz ao meu lado, oh, meu amor, minha vida, me responda. Aí a pessoa diz, sim. Essa é uma frase lacônica. A lei é lacônica, ela simplesmente liberta os escravos e ponto. Agora, presta atenção, esses escravos não sabiam nem ler nem escrever. Eles moravam na casa dos senhores, nas senzalas. Portanto, eles não tinham uma propriedade para chamar de sua. Eles trabalhavam nas terras dos senhores. O que ia ser da vida dessas criaturas, desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, desses jovens, desses idosos, depois da libertação? Libertação por uma condição de escravo que ele não tinha culpa. Na verdade, a culpa era do Estado brasileiro, que os escravizou durante 350 anos. E não deu a mínima condição para que eles pudessem sobreviver depois. Está aí essa lei lacônica. Ó, se vira malandro. TVM, te vira malandro. E detalhe, né? Essa lei veio quando não tinha mais jeito, né? Numa tentativa de deter a perda do poder, de deter a República. Vejam, aqui estamos em 1888 e a República veio em 1889, né? Pressões externas. Quer dizer, não foi a Lei Áurea não foi um benefício que veio da bondade, né, da princesa Isabel. Não, gente. Não, foi quando não tinha mais jeito, foi no Deus nos acuda. Mas aí, aqui, fazendo um paralelo com o que a professora Raquel está trazendo, eu vou falar do projeto de eugenia no Brasil. Você vai falar disso, Raquel? Posso falar aqui ou vai estar falando disso mais adiante? Não, pode falar. A que me refiro quando eu falo de projeto de eugenia? A professora Raquel aqui mencionou que os pretos foram colocados para fora dos lugares onde moravam, ou então ficaram lá trabalhando de graça, né, como até hoje tem desembargador que acha que pode ter de graça alguém trabalhando, né, explorado. Há pouco tempo foi pego, mas a maioria foi jogada às ruas. No entanto, esse mesmo Brasil, numa época muito próxima, num projeto para embranquecer a população brasileira, começou a importar colonos brancos, loiros, de olhos azuis, de preferência, da Alemanha, da Áustria, da Itália. A colonização brasileira, principalmente no sul e sudeste, que recebeu esses colonos, os trazia com as seguintes promessas, todas cumpridas: títulos de propriedade de terras agriculturáveis e auxílio para a instalação e para as primeiras safras. Então, vejam bem a diferença. Não, temos muitos negros no Brasil, uma população, e nós temos que ficar mais brancos. Então, ao invés de dar terras para os negros que tinham sido, né, libertos, entre aspas, dado condições de vida para que eles se tornassem os agricultores, afinal, grande parte deles eram escravos de lavoura. Não, para eles, a rua. Para eles, a criação das primeiras favelas no Brasil, né?
enquanto que trouxemos importados brancos, que lá na Europa eram miseráveis. Isso. Por isso que quando eu vejo, né, gente aí, porque o meu sangue é italiano, o meu sangue é alemão, eu tenho esse sangue todo misturado também. O que acontece é o seguinte, não veio nenhum rei ou rainha, ou nobre, burguês, não, veio a ralé da Europa. Né? Aquele que estava na miséria na Europa, veio importado pelo Brasil. Para que ter propriedade de terra, para poder plantar, para poder colher e ter uma vida digna. E cresceram a partir disso. Então, quando a gente vê, principalmente a gente tem visto muitas manifestações Brasil afora, mas nos estados do Sul, isso tem vindo muito forte, né? Quando se comparam, não, porque nós somos maravilhosos. Não! Eles foram importados a peso de ouro para o Brasil. E foram pagos para ter sucesso, enquanto que os negros tiveram simplesmente que se virar no olho da rua. Isso, queridos, de novo, é racismo estrutural. Olha como está atrás, isso lá atrás nas nossas estruturas, o que vem agora, né? Que vem esse próximo slide da professora Raquel. Pois é. Então, a professora Solange foi perfeita, porque ela volta no tempo e vê como o tratamento do negro livre foi totalmente diferente do pobre europeu, colono europeu que veio para cá. O que é pior é que isso passa a ser naturalizado, as pessoas acham absolutamente normal. E aí eu trouxe essa comparação aqui para vocês, para que vocês possam entender o que é o racismo estrutural na veia. A prisão do pobre negro e a prisão do empresário branco. O preto, ele é amarrado como um animal porque ele praticou o crime bárbaro de furtar 2 caixas de bombom, cada uma delas no valor de R$15. Agora, o branco, ele foi preso com 186 mil de falcatruas. É um empresário de Santana e suspeito de homicídio. Na boa, gente, dá para... Claro, os policiais estão de preto, mas se ele também estivesse de preto, ele não passaria como um policial? Vejam como é que ele está ali. Agora, olha a diferença de tratamento. E o racismo estrutural é uma coisa tão naturalizada que a tendência natural das pessoas é olharem com ódio, com ranço. É quererem que realmente pegue aquele preto safado que roubou, que pegou 2 caixas de bombom, pendurem no tronco, de preferência mate com as chibatadas. Agora, gente, empresário deve ter perdido a cabeça, foi um momento que ele não estava bem, ele acabou matando, mas sabe, não é assim? Não é assim que, inclusive, a nossa imprensa trata? Isso é racismo estrutural. Diz que não. Legal. Essa imagem aí, ela é de uma violência, tamanha, e ela evidencia um estado tão grave. E veja, muitas vezes o próprio policial é negro, mas o racismo ele está tão introjetado que mesmo quando ele está numa posição de autoridade, né, ele não se identifica com aquele, né, e, no entanto, ele tende a respeitar muito mais o branco, ainda mais se for doutor. Se for branco e doutor, pode tudo, né? Pode tudo nesse país. Na verdade, o fato de ser branco já o torna doutor. Exatamente. Já é chamado de doutor pelo fato de ser branco. Mas sigamos. Só se pode combater
o racismo estrutural com uma atitude antirracista. Então, se o racismo estrutural é um sistema de desigualdade racial enraizado nas instituições, e ele vai se manifestar nas políticas discriminatórias, nos padrões de exclusão, enfim, em todas essas dinâmicas do poder que vão perpetuar a marginalização, a opressão, a humilhação dos grupos raciais, o antirracismo tem que ser o contrário. Tem que ser ideias, atitudes, ações que busquem combater o racismo e promover a igualdade racial. Por isso, as políticas de cotas são um exemplo muito clássico de uma ação antirracista. Agora, há que haver um engajamento da sociedade como um todo. E primeira coisa, a gente tem que admitir que é racista. Não existe sociedade racista sem que seus membros in totum o sejam. E não basta você não ser racista. É preciso ser antirracista. Não basta não ser. Não, mas eu não atuo, eu não sou uma pessoa racista. Eu não tenho práticas racistas. Eu não me identifico com racismo, com nada disso que vocês estão dizendo. Eu não sou racista. Tá bom. Não basta. Nós temos que ser antirracistas. Nós temos que nos posicionar diante da conscientização, né? do estado de coisas, né? Na nossa sociedade, nós temos que nos posicionar diante de atitudes racistas, de instituições racistas. Temos que nos questionar continuamente, porque, como a Raquel colocou muito bem, dentro de nós existem todos esses fragmentos, né, da nossa colonização, do desenvolvimento, do nosso crescimento. Né? Um jovem branco de classe média para cima, ele pode crescer sem nunca ter contato com um jovem negro, com uma criança negra. E quando tem, são aquelas exceções que já conseguiram alcançar os espaços e que são fortemente discriminadas dentro do ambiente. Eu me lembro muito de um TED, que eu recomendo muito, da Thaís Araújo, aquela atriz da Globo, que era filha de médico, que teve a mãe professora, então já uma família de classe média. Mas, assim, ela, em entrevistas, ela conta o quanto o racismo estava dentro dela e o medo de ocupar espaço, porque toda vez que um negro se defende, ele é acusado de barraqueiro. Isso a gente tem em comum, mulheres e negros, né? Se você se posiciona, você é barraqueiro. Bom, ela tem um TED Talk que eu acho que vale muito a pena ver, quando ela fala do medo que ela tem quando o filho dela sai na rua, porque ele é um adolescente negro, vestido de adolescente, ninguém sabe que ele é rico, que ele é filho de artista. Então ele sofre o mesmo preconceito que qualquer outro jovem negro. Então, qualquer coisa que aconteça, ele é, né, o bandido da vez, ele é o sorteado. É como a querida desembargadora, amiga nossa, né, que menciona, foi a primeira juíza negra do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ela diz que ela anda no shopping e sempre tem um segurança atrás dela. E ela enfrenta, diz, qual é o problema? O que é? Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça, mas ela é negra. Né? Continua. Por isso que é importante apoiar políticas e práticas inclusivas. Né? Eu trouxe para vocês, que não são da área do direito, que existe uma base constitucional, está na lei, está na nossa lei maior, a base para se combater o racismo. O artigo 5º da Constituição, no inciso 1, diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. O artigo 5º, no inciso 41, diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e o inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável,
ou seja, não tem fiança. Imprescritível, ou seja, não tem esse negócio de, já tem tantos anos. Não, imprescritível. Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, lei nós temos. O que nós precisamos é ter atitudes antirracistas para mudar essa cultura racista que nós temos entre nós. Por quê? Porque a lei por si só não muda nada. Nós é que mudamos. Tá? Eu vou passar mais um pouquinho para adentrar na questão do gênero, tá? Porque a gente tem um probleminha também da nossa hora, né? E eu sei que são temas muito candentes. E a gente vai até as 8h30, Raquel. Pode focar. Tá bom. Vai. Então, assim como nós temos o problema do racismo estrutural na nossa sociedade, nós temos o problema da discriminação de gênero e o problema da misoginia. Professora Solange, nós somos o quinto maior país em termos de violência contra as mulheres. Prestem atenção, nós estamos em 5º lugar no ranking, um ranking horroroso. Aí estão incluídos aqueles países mais radicais, em que as mulheres usam burca, estão todos incluídos, tá? Sim, e eles estão lá embaixo e a gente está lá em cima. E o pior, nós somos o país que mais mata LGBTs que ia mais. Mulheres trans. E que mais mata mulheres em termos de feminicídio. Muito bem, esses dois conceitos, portanto... Só um detalhe, feminicídio, gente, é quando a mulher é morta porque ela é mulher, tá? Por ser mulher. Não é um homicídio, porque as mulheres são mortas em outras situações. Foi morta num assalto, foi morta... Não. Feminicídio é o assassinato de mulher por sua condição de mulher. Na maior parte dos casos, é cometido por pessoas próximas. Maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, namorado, noivo, pai, padrasto, né? E é matar porque é mulher. Porque Exatamente. Se fosse a mesma situação no caso de um homem, não mataria. Tá? Para ficar bem claro. Não, a gente não está naquele rol total, não, está pegando quanto morre de mulher. Não é isso não. Tá? Foi assassinada por ser mulher. Isso, não quer mais ser minha, também não vai ser de ninguém. Vou lá e mato. É isso. Muito bem. Mas vamos começar falando sobre a discriminação de gênero, né? Falamos sobre a discriminação racial, vamos falar sobre a discriminação de gênero, que tem a ver exatamente com essa desigualdade de tratamento, de oportunidades e de direitos por conta do gênero da pessoa. Isso pode incluir situações que as mulheres são prejudicadas, excluídas, subvalorizadas. Imagina! E normalmente é assim, ele sabe de nada. Não, ela não sabe nada. Ocorre no trabalho, na educação, na política, nos relacionamentos pessoais e em geral. Isso é discriminação de gênero. A misoginia é uma forma particular de discriminação de gênero que tem a ver com o ódio, que tem a ver com desprezo, com preconceito direcionado especificamente às mulheres. Sabe aquela frase daquele político horroroso, que eu não vou dizer o nome dele, que ele virou para uma colega dele, quando ele era parlamentar, virou para ela e falou: olha, eu não te estupro porque você não merece, porque você é muito feia. Isso é misoginia, isso é ódio, isso é desprezo pela condição de ela ser mulher. O problema é que essas atitudes, esses comportamentos com o sexo feminino acabam perpetuando estereótipos negativos, desvalorização, objetificação e violência contra as mulheres. E mais, uma sociedade que é misógina cria jovens misóginos e cria mulheres subvalorizadas, porque elas acabam acreditando
acreditando que objetivamente elas valem menos que os homens, que seu cérebro é menor, que existem profissões que elas não podem exercer. Elas acreditam. Tudo fake news. Tudo fake news. Não é verdade? Não é de hoje, não é de hoje. Que essas... Mas aí, vamos de novo no estrutural. Por que está estruturado na sociedade patriarcal esse preconceito e esse ódio, muitas vezes, contra as mulheres? Né? Onde é que isso começou? Onde é que essa história começa? Né? E como é que a gente sai dessa história? Quando é que as mulheres começaram a se libertar no mundo ocidental e a conseguir ocupar espaços na sociedade que não o de parideira, da reprodução e do cuidar, que são coisas importantíssimas, mas que não são as únicas que as mulheres são capazes de fazer, muito pelo contrário. Grandes cientistas mulheres que a história apagou, grandes artistas mulheres que a história apagou, né? Então, a gente pode pegar ali, pelos meados do século passado, o movimento feminista começou a se estruturar e as mulheres começaram a lutar por emancipação econômica, porque somente a partir da independência financeira as mulheres poderiam sair de situações muitas vezes insustentáveis, né? Mas aí, queridos, o que acontece no mundo do trabalho? E aí a gente vai encontrar isso, a razão de tantas empresas hoje terem políticas de inclusão para mulheres, assim como tem para negros e LGBTs. Por quê? As mulheres tiram licença maternidade, então não vamos contratar a mulher não, porque ela tira licença maternidade, né? Ela vai ter filho. Bom, mas quem é que vai ter filho, então? Por isso que está diminuindo. Vocês viram o último censo do Brasil? Como diminuiu o número de filhos em cada família? Claro, as mulheres têm que ir à luta, vão trabalhar. E outro ponto importantíssimo, a maioria dos lares brasileiros é chefiado por uma mulher que cria sozinha os seus filhos. Que maioria silenciosa é essa? Né? E aí vale o questionamento. Vamos lá, Raquel. Pois é. E vamos ver que tipo de discriminação que essa mulher sofre, quais as formas. Então, não só o sexismo com base no gênero, porque ela é mulher, ela sabe menos, ela pode menos. Né? Um exemplo que eu acho sensacional é assim, mulher não sabe dirigir. Não, homem que sabe. Mas na hora que vai trocar de carro, na hora que ele vai vender, ele diz assim, não, esse carro aqui, ele é usado, mas ele era carro de mulher. E carro de mulher é mais valorizado, Solange. E seguro. Por que a gente paga menos seguro? Menos seguro. Porque os homens batem muito mais de carro do que as mulheres. Ué, então como é que pode? Olha só que loucura. Né? Então, tem isso do sexismo, o etarismo, que é outra coisa terrível. E se existe um etarismo, uma discriminação com base na idade, numa sociedade que privilegia o jovem, tudo que é jovem, e todos sofrem, mas a mulher sofre muito mais. Todo mundo pode envelhecer, menos a mulher. Mulher velha, tá com nada. A maternidade, a professora Solange já colocou. Voltando aqui no etarismo. O homem está lá com 70 anos, ele casa com uma mulher de 30, todo mundo bate palma. Machão, maravilhoso. Se essa uma mulher se envolve com um homem mais jovem, nossa senhora, ela é dizimada. Né? Agora, o homem casar com uma mulher mais nova é sinal de potência, uma coisa importantíssima. Mais uma. Maternidade. Exato. Maternidade, a professora falou, a questão do trabalho doméstico. Quem disse que o trabalho doméstico está reservado tão somente para a mulher? E acaba sendo uma escravidão, porque a gente acaba tendo uma jornada dupla, às vezes tripla, porque tem que cuidar dos trabalhos domésticos e ainda tem que cuidar das crianças. E depois cuidar dos pais e dos sogros. Sim. Porque tudo isso cabe à mulher. Porque existe essa lógica... Não, a cuidador na família é mulher. Pode ver, na maioria das famílias. Tem vários filhos.
né? Quando os pais ficam velhinhos, quem cuida? É a filha, né? Exatamente. Ou é a nora, ou é a nora. Ou é a nora. Aí, gente, tem a frase que eu mais odeio ouvir, é quando uma mulher elogia o seu marido dizendo que ele ajuda em casa. Gente, um homem que sabe lavar uma louça, fazer uma comida, fazer uma cama, lavar um banheiro, é um adulto normal, funcional. Um homem que troca a fralda, dá banho nos seus filhos, alimenta os seus filhos, é um pai, né? Ele não ajuda em casa, porque essa mulher, hoje, ela trabalha. Então, que história é essa? Né? Agora, essa lógica que o patriarcado nos embutiu durante séculos, de que o trabalho doméstico cabe à mulher. Cabia, na época que a mulher não saía do lar, era o único domínio dela, e aquilo cabia a ela. Na sociedade atual, em que nos cabe tudo, você tem que ser profissional, fazer carreira, você tem que ficar eternamente jovem e inteiríssima, né? Você tem que criar bem os filhos, eles têm que ser bem educados, porque se o filho é mal educado, se ele é reprovado no colégio, cadê a mãe dessa criança? Não tem mãe essa criança, não é? Então, essa é uma forma de discriminação muito pesada contra as mulheres, que sofrem um nível de estresse muito superior aos homens, porque quando ela está no trabalho, ela está preocupada com a casa, com as compras, com o filho, com não sei o quê, e quando ela está em casa, ela está preocupada com o trabalho, trabalhando de madrugada. Então, hoje, o nível de adoecimento das mulheres é algo gravíssimo, é problema de saúde pública, né? Exatamente. Bom, desigualdade salarial, acho importante a gente trazer esse tópico, porque ele é um fato, mas nós temos agora, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de sancionar, e, portanto, ele aprovou e vai entrar em vigor, uma lei federal que impede, que proíbe que homens e mulheres desempenhando a mesma função tenham salários diferentes. Mas é aquilo que eu falei para vocês antes. O fato da lei existir não significa que, como um passe de mágica, tudo vai mudar. O que tem que mudar é a atitude da gente. É de botar a boca no trombone, olha, eu quero o tratamento igual. Outra coisa de discriminação é o assédio. Aí, gente, aí é demais. Esse assédio pode ser moral, pode ser psicológico e pode ser sexual, porque ele não é só sexual. Ele também é moral, ele também é psicológico. Um exemplo terrível foi essa policial civil, que acabou se suicidando, uma menina linda. Ela foi tão assediada moralmente, psicologicamente, que ela não resistiu e acabou atentando contra a própria vida, certo? Então, e isso acontece demais. Eu tenho certeza absoluta que as nossas alunas e as nossas convidadas que estão assistindo já se enquadraram em algum desses 7 itens. Não em todos. Agora, hoje, olha só, eu como conselheira da OAB, que fui alguns mandatos e que tenho um orgulho muito grande do nosso órgão de classe, quero dizer para vocês que foi sancionada a lei que altera o Estatuto da Advocacia para suspender o exercício profissional do advogado que praticar assédio moral, psicológico, sexual. Ou seja, ele perde a carteirinha da OAB. Isso é uma lei que foi aprovada recentemente, foi sancionada, essa notícia é de hoje. Agora, quem é que levou esse projeto de lei para o Congresso? O movimento de mulheres advogadas. Então, a sociedade civil, ela pode se organizar no sentido de lutar por igualdades. Não basta estar na nossa Constituição, está escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas essa igualdade, ela é, por enquanto, apenas formal, ela não é material. Agora, as lutas têm que acontecer para que a gente vá fazendo as transformações. Essa notícia de hoje me deixou muito feliz, né? É mais um passo. Exatamente. E aí, tem de todo que é a violência doméstica. Pois Os lares não são seguros para as mulheres. Infelizmente. Exatamente.
Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de já fazer uma palestra a esse respeito, né, professora? Foi fantástica. No dia 8 de março, nós tivemos um encontro aqui, e, inclusive, várias alunas se manifestaram, alunos se manifestaram. No Brasil, a violência doméstica é uma epidemia gravíssima. E vejam, o feminicídio, ele não é algo imediato. Ele começa com um beliscão, um tapa, um grito, uma chapalhada, e aquilo vai num crescendo, né? Então, nenhum nível de violência, nem mesmo violência psicológica, deve ser tolerada como algo normal. Não é aceitável. Quanto mais cedo for colocada a barreira, o não, sabe, a não aceitação, a saída da relação, é mais seguro, porque a violência ela vai escalando com o passar do tempo. Perfeito, professora. Eu trouxe um exemplo de machismo e de misoginia que aconteceu agora. No Congresso. Agora, no último dia 31 de maio, em uma manobra que evidencia uma clara violência política de gênero, passou a tramitar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o pedido do partido do ex-Bolsonaro pela cassação do mandato de 6 deputadas de esquerda. Deputadas que foram eleitas com voto popular, são representantes de categorias e de classes substanciais da cidadania da nossa sociedade. Todas elas ativistas de movimento feminista. Feministas. Todas. Cada uma delas atua em áreas diferentes, mas tem em comum que todas são ativistas feministas. Tá? Agora, o inédito é que o pedido, que normalmente leva 1 semana, 2 semanas, um mês... dependendo de quem seja, em 24 horas foi acolhido. Pelo presidente da Câmara. Pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, isso é um exemplo, assim, cabal da questão do machismo e da misoginia. É a busca de calar as mulheres. Porque quando a política entra na vida de uma mulher, muda a mulher. Agora, quando uma mulher entra na política, muda a política. E nós, mulheres, temos ainda uma representatividade baixíssima no Brasil. O Brasil é dos países que tem a menor representatividade, assim como de negros. Porque se toda mulher votasse em mulher, eu sempre voto em mulher. Por quê? Porque me representa. Eu voto em mulher e professora, porque me representa, eu busco a minha representação. Se todo negro votasse em negro, nós não teríamos um Congresso que é majoritariamente composto por homens brancos, que não são a maioria da sociedade brasileira. Então, para que tenhamos mudanças concretas na política, nós precisamos nos fazer representar na política, por mulheres, por negros. Então, pensem nisso. Vamos ter eleição municipal daqui a pouco. Eu falei na semana passada, na abertura da Semana da Educação, falei, descubram como que o seu prefeito lidou com a educação no seu município, como os vereadores votaram os projetos ligados à educação no seu município. Pense nisso antes de votar. E agora eu junto os assuntos e digo, vejam quantas mulheres importantes, interessantes vão se candidatar. Eu nunca ouvi falar. Vai ler sobre, descobre. Veja quem são os negros que estão se candidatando e vamos tentar ocupar o espaço político que nos cabe. 54% dos brasileiros são pretos e pardos. 52% são mulheres. Por que nós não temos representação política? Porque nós não votamos em nós mesmos. Pois é, então, professora. Quando a gente fala de antirracismo e de luta feminista, nós estamos falando de política. Porque tudo na vida é política. Isso mesmo.
Vamos em frente. E quando as mulheres vão para a política, elas incomodam tanto, que sofrem violência política de gênero. Agora, atenção, pessoal, existe uma lei, a Lei 14.192 de 2021, ela é recente. Essa coisa da violência política de gênero é tão grave que deu origem a uma lei. Vocês sabiam? Existe uma lei que estabelece normas para prevenir, reprimir, combater especificamente a violência política contra a mulher nos espaços de atividades relacionados ao exercício dos seus direitos políticos, das suas funções públicas. Vocês estão entendendo como uma coisa é grave? Então, esse ataque a essas 6 parlamentares é no bojo de uma violência política de gênero que é estrutural, mas tão violenta, que ensejou a criação dessa lei. Então, nós temos que olhar essa violência com muito cuidado, porque nós não podemos esquecer de Marielle Franco, vereadora pelo Rio de Janeiro, mulher, negra, LGBT. Foi ameaçada diversas vezes dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e acabou sendo assassinada. Ela e seu motorista. Crime esse que até hoje não foi de todo solucionado, né? Passados, eu acho que 5 anos. Então, vejam que não é uma violência como eles têm feito no Congresso, cortar o microfone das deputadas. Isso que vocês devem assistir, devem ver nas redes sociais. Sigam essas mulheres, que a gente tem o nome aqui na apresentação, são todas seríssimas, sabe? Com atuação fortíssima na política. Cortam os microfones quando elas estão falando, ficam na frente delas quando elas estão se dirigindo. Então, isso que está acontecendo, tem uma lei de 2021 e essa lei foi necessária porque chegamos ao ponto, né, da violência escalando e da Marielle Franco, que hoje é conhecida mundialmente, ter sido assassinada a sangue frio no Rio de Janeiro. Perfeito, professora. Tem tudo a ver com esse assassinato de Marielle. Agora, por outro lado, a gente precisa enfrentar a discriminação de gênero e a misoginia. Na verdade, esse momento, esse papo que a gente está tendo, já é uma forma de enfrentamento que é super importante e que precisa, na verdade, se replicar. Você que está aqui assistindo, comenta em casa, comenta com os amigos, com as amigas. Olha, lá na minha faculdade, a Unileia, nessa semana que nós temos, essa semana especialíssima, essa semana acadêmica, nós conseguimos trabalhar com os temas muito polêmicos, né? E aí, o que você acha, o que você não acha? Só assim que a gente consegue. Vocês sabem por quê? Porque é importante que cada indivíduo, homem, mulher, jovem, idoso, se comprometa a agir contra o racismo, a discriminação de gênero e a misoginia em suas próprias vidas. E da mesma forma que defender mudanças no âmbito, num nível mais amplo, para alcançar a sociedade mais inclusiva, mais equilibrada, mais equitativa. Porque juntos nós podemos criar um mundo onde todos sejam respeitados e tenham oportunidades iguais, independentemente de sua raça, do seu gênero, da sua classe social. Nós acreditamos nisso, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos acreditamos nisso. E aqui você fala, esse teu fecho aqui me lembrou a Angela Davis e a interseccionalidade que você falou mais cedo. Porque raça, gênero e classe social se misturam de tal maneira que nós temos hoje, no rodapé da sociedade brasileira, ganhando os menores salários, sendo a maioria em situação de miséria, a mulher negra. Esses dados foram novamente
re-ratificados pelo censo de 2022. Então, da mesma maneira que a discriminação de gênero afasta mulheres do mundo do trabalho, impede que elas ascendam profissionalmente, a raça também, a tal da boa aparência. Quantas vezes um anúncio que tem como predicado a boa aparência não simplesmente discrimina os negros, né? E quando a gente vai olhar a classe social, a gente percebe, né, que a maioria dos que estão ali na base da pirâmide, na pior situação social, são negros e mulheres negras. Então, gente, há algo muito errado, é estrutural, né? Está na nossa estrutura como sociedade. E é só pensando sobre isso, refletindo sobre isso, acabando com aquelas ideias falsas, né, de que tudo é mérito. Não, os homens brancos estão lá em cima por mérito. Não, é porque tiveram muito mais oportunidades, né? Tiveram muito mais oportunidades de evoluir, né? Então, eu estou muito feliz, Raquel, com essa nossa conversa aqui, com a apresentação que você trouxe, excelente, que eu acho que está chegando ao fim. Essa foi a sua última imagem, não foi? Foi. Deixa eu aproveitar aqui para deixar um muito obrigado. Não, eu já ia passar para você. E eu gostaria, assim, antes da gente caminhar para o encerramento, que você trouxesse as suas conclusões, né? Diante desse quadro, além de tudo que nós já mencionamos, no que você acredita, né? Que é possível fazer, o que você entende como sendo mais relevante, né, para uma transformação da sociedade brasileira, com relação a esses temas. Professora Solange, primeiro, meu muito obrigada pela oportunidade, essa oportunidade, né, que nós estamos tendo hoje de conversar sobre esses temas tão importantes, tão relevantes. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que depende, por incrível que pareça, depende de cada um de nós. Cada um. Um poeta que disse, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Uhum. Né? E que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, depende de nós termos a consciência de olhar para o outro e aceitá-lo como outro. Porque tem o cabelo ruim. Que cabelo ruim? Cabelo é cabelo. Protege do sol. A função do cabelo é só essa. Então, olhar para o outro e aceitá-lo. Por quê? Porque é condição para que a gente também possa ser aceito. Com os nossos acertos e com os nossos erros. Então, condição, a primeira condição para que a gente mude o racismo estrutural, a violência de gênero estrutural, é a gente aceitar o outro. E aí, não sobre o signo da tolerância, Solange, eu estou contra isso. Essa palavra. Não, você não tem que tolerar o outro, você tem que aceitar. O signo é da aceitação. Mas é difícil. Ninguém disse para você que ia ser fácil. Faz a tua parte. Faz a tua parte. E entenda que nessa interseccionalidade, ou seja, nesses vetores que se intercruzam de opressão, como a professora Solange muito bem colocou, raça, gênero, classe social, só tem uma saída. A saída se chama dignidade e respeito pela dignidade da pessoa humana. Nós somos humanos e para que nós possamos ser respeitados, nós temos que respeitar. Faz a tua parte, respeita. Muito obrigada. Perfeito. Raquel, muito obrigada pela sua participação, sempre riquíssima. O tema
importante, foi um desafio importante. Eu tenho trazido esse tema reiteradamente à discussão, porque eu acho que é uma das principais chagas da humanidade, e uma das principais chagas do nosso país. E nos compreendermos como parte de um todo, e você me ensinou, né, a filosofia Ubuntu, né, da África, eu sou porque nós somos. Eu acho que é a próxima palestra, viu? Ela tem um livro, né, sobre isso. Eu sou porque nós somos. Né? Nós só podemos almejar uma vida melhor, sabe? Se todos nós estivermos incluídos. Não há como querer só para mim, porque aquilo que eu quero só para mim exclui todos os outros, e nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade. Né? Eu não sou uma pessoa que frequente religião. Eu acho que as religiões, elas são tomadas por seres humanos, e seres humanos cheios de falhas e que acabam desvirtuando palavras. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, de muita espiritualidade. E eu acho que um dos espíritos mais elevados que já passou por esse nosso planeta foi Jesus Cristo. E Jesus pregava o amor. Né? Quem se diz cristão, né, e que conheceu o verdadeiro Cristo, sabe que ele pregava o amor. O amor, a igualdade, o respeito a todos e todas. Então, a minha religião é o amor. E é nisso que eu acredito. Se nós olharmos com aquele amor do Cristo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu falo amar ao próximo como a mim mesmo, eu estou dizendo o seguinte: eu me amo. Eu me amo como filho de Deus, representação dele nesse planeta. Mas como é que ele agiria? Ele discriminaria alguém por ser pobre? Não. Ele deu vários exemplos sobre isso. Por ser negro, por ser diferente? Não. Por ser mulher adúltera? Não. Né? Então, essa é a linguagem que vai nos tirar do preconceito. E não importa. Quando a gente olha as várias religiões no seu âmago, elas pregam a mesma coisa: o amor, o respeito ao outro, a dignidade do outro. E é uma mesma dignidade que a gente, quando presta bem atenção, é que nos faz ter um relacionamento não só com outros humanos, mas com os animais, com a natureza, com a vida saudável nesse planeta, né? Um amor. Nós temos muito ainda a aprender, a evoluir, todos, cada um de nós tem muito a aprender. Mas se cada vez, né, que a gente vir uma atitude violenta, discriminatória, se nós exercermos o nosso direito à indignação e nos colocarmos indignados diante daquilo, nós vamos estar fazendo a transformação. A gente viu a coragem daquele jogador brasileiro, Vini Júnior, que vem sendo maltratadíssimo na Espanha. Que menino corajoso, né? E como ele se posicionou, e como várias pessoas e entidades foram se posicionando no entorno, né? E mexendo com as estruturas. Nós conseguimos nos indignar com o que aconteceu com Vini Júnior lá, mas ele é um jogador famoso e hoje muito rico. Vamos nos indignar com o que está acontecendo aqui do nosso lado também. Vamos nos indignar cada vez que um de nós for violado. Vamos nos posicionar, vamos dizer que não pode ser dessa forma. Né? Porque dessa maneira a gente vai jogando pedrinha no lago. Sabe quando a gente joga uma pedrinha? Que se fazem aqueles círculos concêntricos e aquilo vai crescendo. As nossas vozes juntas, elas ecoam muito mais.
Então, eu faço coro com a professora Raquel, vamos começar transformando a cada um de nós, o nosso comportamento, e dar um passo além, vamos nos indignar com cada injustiça, porque é assim que a gente vai, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai corrigindo as grandes mazelas do nosso tempo. Foi um prazer enorme estar essa noite aqui com vocês. Eu espero que vocês reflitam, compartilhem, pega o vídeo de hoje, compartilha com os amigos, sabe? Conversem com seus professores, com seus coordenadores, e aqui tragam a Úrsula que está no chat, está acompanhando, se a Úrsula quiser trazer alguma coisa agora nesse nosso encerramento. Úrsula, tem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário que você queira compartilhar aqui conosco? Tem muito a vocês, duas, né, ao tema. Tem uma palminha batendo aqui. Tem até gente militando aqui, achei legal, né? Dei uma chance ao veganismo, também é uma também, importante, legal, né? legal. Olha só, a OMS publicou essa semana alimentos que ela agora reconhece como cancerígenos, né? Saiu publicação da Organização Mundial de Saúde essa semana. E dentro, claro, todos os embutidos, né, são cancerígenos e tal, e para evitar o consumo da carne mais do que uma vez por semana. Então, assim, vamos pautar o veganismo daqui a pouco, sim, porque a pecuária é um dos maiores poluidores também do planeta, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu acho super importante, gente, que vocês sugiram pautas para nós, para que a gente traga nas próximas semanas e a gente continue discutindo. Eu quero só lembrar que, além dessa semana maravilhosa toda, nós temos semana que vem a Semana do Meio Ambiente, organizada pela professora Luana, do curso de Gestão Ambiental, que está maravilhosa, estarei na abertura também. Vocês sabem que aqui a Unileia a gente não para nunca. Então, nós acreditamos numa educação sem distância, na qual a tecnologia é meio, é ferramenta, mas estamos todos aqui presentes. Esse é um evento presencial, porque nós estamos todos aqui ao mesmo tempo, presentes, síncronos. Então, a educação ela não acontece apenas na sala de aula virtual. Aqui na Unileia, o nosso campus digital está sempre em funcionamento, sempre acontecendo e privilegiando o debate e o crescimento, né, o debate sempre respeitoso e o crescimento. Eu agradeço muito de antemão a esse corpo docente maravilhoso que estará aqui com vocês fazendo palestras ao longo dessa semana, assim como esteve na semana passada. Nossos professores são o nosso grande diferencial, o nosso orgulho, e eu agradeço muito a todos eles, aqui na pessoa da professora Úrsula e da professora Raquel, tá bom? Então, não percam todos os eventos dessa semana. Amanhã começa a que horas, Úrsula? Amanhã nós temos uma palestra às 10 horas, outra às 15. Aqui abriu aqui a tela. Eu estava só enrolando para abrir a tela aqui. Tá. 10 horas nós temos construindo organizações inclusivas, estratégias para combater o assédio moral, racismo e discriminação de gênero e misoginia, com a professora Miriam. Às 15, a palestra O Espaço-Tempo das Inteligências Naturais em Tempos das Inteligências Artificiais. Estratégias para lidar com a produtividade mais humanizada entre pessoas, seus avatares e as empresas. É um título enorme. Com o professor Márcio César, mas é um tema super contemporâneo. E às 18, com o professor Ricardo, que está aí no chat todo ativo, e o professor Tarcísio Carvalho, a palestra Em Briga de Marido e Mulher, a organização pode e deve meter a colher. É isso aí. Muito bom. Gente, a programação é maravilhosa e eu
conto com que vocês aproveitem bastante essa semana, chamem os colegas e lembrem-se, nós fazemos no YouTube, pode chamar os amigos, não precisa ser aluno da Unileia, e mesmo aluno de outra instituição recebe o certificado que vale horas de atividades complementares, ok? Então, querida professora Raquel, muito obrigada pela parceria de sempre, querida Úrsula, parabéns mais uma vez, queridos estudantes, professores da Unileia, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Aproveitem a nossa semana. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, estúdio. Obrigada pela ajuda de vocês. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.